Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, nesta manhã que temos no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, com as nuvens que cobrem este santuário, escutamos no versículo 17 do capítulo 1 de São Paulo aos Romanos o seguinte dizer: Nele, em Jesus Cristo, na força do Evangelho de Cristo, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Paulo, na carta aos Romanos, em sua introdução, deixa bem claro que não se envergonha do Evangelho, pois ele é a força salvadora de Deus para todo o que nele crê. Primeiro para o judeu, mas também para o grego. E ao dizer isso, nele, no Evangelho, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Como assim Deus se revela da fé para a fé? Afinal, parece um tanto redundante. Em primeiro lugar, a justiça de Deus, a presença e o cuidado de Deus, o seu desejo de fazer com que o homem seja livre, seu sonho e seu empenho em fazer com que o homem possa olhá-lo de cabeça erguida. A justiça de Deus que significa salvação e dar ao homem a sua condição inicial de olhar para o mundo de cabeça erguida, não procurar em si mesmo a razão de seu existir, provém da fé. A fé, como aquela que nos é dada pela Escritura, a fé que nos é dada pelo Senhor que se revelou a nós, a nossos pais, a fé que desde o Antigo Testamento, na história da salvação como inteira, mostra o quão grande foi o esforço do Senhor nosso Deus de apresentar-se a nós, falando conosco, nos instruir para caminharmos realmente como pessoas livres. Não trocarmos a liberdade que Ele nos deu e a dignidade que nos fora dada já nos nossos primeiros pais, trocá-la por ninharias, como podemos ver nos últimos dias. Ele apresentou-se a nós. E agora, conhecendo a sua vontade, a sua palavra, conhecendo aquilo que nos brota da sua fidelidade na história da salvação, acreditando nessa história, Ele nos dá a oportunidade de acreditar no seu Filho Jesus Cristo, que é a plena manifestação de sua vontade, de seu sonho, de sua presença entre nós. A sua vontade que é de que o ser humano esteja com Ele. O seu sonho, buscado incansavelmente, de fazer-se não só conhecido, não só alcançado, mas também vivido e amado. E claro,
não só sonhado, mas concretizado em seu Filho Jesus Cristo, porque ele, antes de tudo, demonstrou toda a grandeza de sua presença. O Senhor nosso Deus, em sua magnificência, na sua extrema bondade, pela fé que nos fora dada pelos nossos pais, agora, na fé que brota em seu Filho Jesus Cristo, nos introduz nesse caminho, o justo, o homem que, tendo buscado seguir o seu caminho, segundo a vontade, o sonho e a concretização do que o nosso Deus deseja por nós e conosco, por nós, visto que, uma vez olhando para Jesus Cristo e para o Evangelho, é impossível não se questionar se nós realmente vivemos segundo a sua palavra. E através de nós, o que ele conseguirá realizar no coração do mundo como transformação para a vida de todos os homens. O Senhor nosso Deus, em sua infinita bondade, em seu Filho Jesus Cristo, pode e quer sim nos fazer vivermos como justo. E justo é aquele que consegue colocar em prática não só a sua palavra, mas viver intimamente ligado a ele. Pela fé, porque acredita nele. Não pelas facilidades ou pelas benesses, não pelo um discurso meramente estruturado, com argumentos talvez muito bem fundamentados, que levem-nos a acreditar em uma coisa, mas que todos nós sabemos que discursos escritos ou palavras não significam realmente verdade. Comprometimento não significam realmente que seja um discurso coerente. Pela fé, o justo é aquele que, escutando a Escritura, escutando ao Senhor nosso Deus em seu Filho Jesus Cristo, assume caminhar com ele e não se deixa desviar do olhar que é nosso Senhor, olhar para ele, caminhar seguindo a ele e não busca o sentido de sua vida em si mesmo ou nos seus discursos e falas. É por isso que, quando olhamos a Paulo ao descrever sobre a forma com a qual Deus sempre se apresentou, Deus se revela do alto céu contra toda impiedade e iniquidade. Impiedade é não acreditar nele. A iniquidade, viver segundo contrariamente ao que ele nos ensina. Ele, contra toda impiedade, toda iniquidade dos homens, que em sua iniquidade oprimem a verdade, buscam mudá-la, alterá-la. Ele se manifestou e se dá a conhecer em sua pessoa, no seu Filho Jesus Cristo. Portanto, não são as nossas sabedorias, não são os nossos discursos, frases ou palavras, como diz o Salmo, que nos darão garantia realmente de conhecermos ao Senhor, mas a relação estabelecida com Ele em seu Filho Jesus Cristo, o que ressignifica toda a criação, dá sentido a toda a criação que vemos, dá sentido a todas as relações que temos, e mais, abre-nos um horizonte de felicidade que extrapola aquilo que a grande maioria de todas as pessoas conseguem imaginar sobre Deus. As pessoas imaginam que conhecer a Deus seja ou só pensar em alguém que possa vir interferir na nossa história. As pessoas acreditam que acreditar em Deus seja simplesmente o fato de pensar que alguma coisa criou tudo o que temos. As pessoas pensam que acreditar em Deus seja dedicar-se com esforços e afincos de suas próprias forças a não praticarem determinadas coisas, mas com o coração vazio, não terem o sentido e o comprometimento de oferecerem o melhor de si. Podem, inclusive, serem tão bem aparentadas e tão bem arrumadas, com movimentos tão milimetricamente pensados, que, no fundo, falta-lhes o principal, a capacidade de notar as outras pessoas. Há também aqueles que acreditam que Deus seja quem nos proporcionará benesses, recursos, curas. E no fundo,
Deus é aquele que deseja estar conosco. Ele se entrega a nós. E é preciso que nós olhemos para aquele que no alto da cruz revelou toda a sua glória e toda a sua bondade. E o amemos, o sigamos. O amor e o seguimento estão intimamente ligados. Explico. O amor, pelo reconhecimento do que ele significa, ocupa no nosso viver. E o seguimento, que é procurar todos os dias, na proximidade, compreendê-lo, conhecê-lo. E enquanto mais o conhecermos, e quanto mais o amarmos, nos relacionarmos com ele, aprendermos a força e a riqueza do seu viver em nós. Portanto, meu querido, minha querida, não cometamos o erro, o terrível erro, de nos esquecer que justiça de Deus é deixar com que a graça que o Senhor nos apresentou em nós frutifique, em nós cresça. Não nos esqueçamos que a justiça de Deus não é somente determinadas práticas que possamos ter. Não, a justiça de Deus é deixar-se conduzir no coração, no mais íntimo, para a sua palavra, para o seu viver, para o comprometimento do bem que Ele nos chamou a ter. Enfim, olhar para tudo que temos como uma dádiva, e a essa dádiva colocarmos em nossos corações a oportunidade de deixá-lo fazer em nós o seu querer.